Marcos estava perto de ceifar sua vida em uma ponte, mas ele vê um cachorro no rio perto de algo, porém se surpreende ao descobrir o que era. Marcos era um homem que prezava a rotina serena, dividindo seus dias entre o trabalho na segurança, a alegria de estar com a esposa, Marta, e o cuidado atencioso com o filho de ambos, o pequeno Bruno. Moravam em uma cidade de médio porte, onde os vizinhos se conheciam pelos nomes e os parques costumavam ficar cheios de famílias nos fins de semana. Nada o deixava mais feliz do que planejar passeios ao ar livre, levando Bruno para correr atrás de pombos ou simplesmente brincar embaixo das árvores. Marta, sempre paciente e carinhosa, acompanhava cada passo dessa vida que parecia tranquilamente estável. Havia simplicidade na rotina. Marcos acordava cedo, tomava café com Marta e Bruno, conferia se o menino tinha tudo para a escola e seguia para o emprego. Quando retornava, à tarde, encontrava Bruno exibindo seus desenhos da aula e Marta preparando o jantar, ou estendendo roupas limpas no varal. "Como foi seu dia, amor?", perguntava ela, recebendo um sorriso de cansaço misturado à gratidão. Em muitos finais de semana, juntavam amigos em casa para conversar e rir até tarde, sempre interrompendo o papo para checar se Bruno tinha adormecido no sofá. A vida fluía com aparente perfeição, e Marcos não imaginava que algo pudesse abalar aquela sensação de segurança. Contudo, numa manhã que prometia ser igual a todas as outras, Marta comentou que Bruno precisava tomar uma vacina de rotina. "É apenas algo simples no posto de saúde, não vai demorar", disse ela, pegando a bolsa e a carteira de vacinação. Marcos tinha um plantão agendado e, por isso, não pôde acompanhá-los. "Voltem logo e me avisem se precisarem de algo", ele pediu, abraçando-os à porta. Bruno, animado, perguntou: "Mãe, depois podemos passar na lanchonete para eu ganhar um suco?" Marta sorriu. "Veremos, querido, se não estiver muito frio." O dia estava gelado, com uma fina camada de gelo cobrindo partes do asfalto, mas Marta achou que poderia lidar com isso, tomando os cuidados necessários. As ruas estavam escorregadias, mas o pequeno trajeto até o ponto de ônibus não parecia perigoso. O que ninguém esperava era a imprudência de um motorista chamado André, que avançava em alta velocidade sem se importar com o piso escorregadio. As pessoas próximas ao ponto de ônibus gritaram, gesticularam para ele parar ou ao menos diminuir. Mas o carro derrapou e atingiu Marta e Bruno em cheio. Um choque terrível, interrompendo qualquer chance de socorro imediato. Uma ambulância foi acionada, vizinhos correram para tentar ajudar, porém, tudo aconteceu rápido demais. Quem testemunhou a cena não conseguia acreditar. Em poucos minutos, tornara-se evidente que mãe e filho tinham sido vitimados de modo fatal. A notícia correu rapidamente, chegando aos ouvidos de conhecidos e amigos que, estarrecidos, se perguntavam como algo tão cruel podia acontecer em uma manhã tão comum. O telefonema que avisou Marcos do acidente desmontou qualquer esperança que ele pudesse ter de uma simples hospitalização. Ele correu ao local, depois ao hospital, mas as informações confirmavam o pior. Viu-se atordoado, diante da perda brusca e irreparável, incapaz de reagir. O motorista, que tinha dinheiro e bons contatos, foi responsabilizado apenas de maneira superficial. Acabou recebendo uma sentença branda, praticamente saindo em liberdade logo depois de tudo. O sentimento de injustiça se espalhou pela cidade, especialmente entre os amigos de Marcos, mas ele se encontrava tão devastado que não conseguiu direcionar sequer um pingo de raiva. "Você vai ficar assim sem protestar?", perguntou seu amigo Ricardo no tribunal, indignado com a decisão. Marcos apenas balançou a cabeça, sem forças para lutar. "Nada vai me trazer Marta e Bruno de volta", murmurou, vazio. Os dias seguintes foram mergulhados em um silêncio denso. Marcos mal saía de casa. Quando tentava ver os amigos, simplesmente não tinha palavras para conversar. A imagem do filho o assombrava no corredor, nas fotos, nos brinquedos esparramados. A lembrança do riso de Marta, de seu jeito delicado de repreender Bruno quando ele fazia bagunça, estava impregnada em cada canto. Por outro lado, a sensação de que tudo aquilo fora arrancado impiedosamente lhe tirava qualquer motivação.
Ricardo tentava insistir. Precisa reagir, amigo. Não deixe esse homem viver impune. Mas Marcos, combalido, apenas repetia que nada adiantaria. Quando retornava ao trabalho, o chefe Fábio via-o sentado com o olhar fixo em papéis que não o interessavam mais. Marcos, tome cuidado. Pode ser importante manter a cabeça ocupada, aconselhava Fábio, mas ouviu de volta apenas um pedido de dispensa. Marcos assinou a carta de demissão, sentindo que, sem a família, nada mais fazia sentido. Passou então a frequentar diariamente o cemitério, onde se encontravam os túmulos de Marta e Bruno. Ajeitava flores, limpava a superfície das lápides, mas o peso no peito não se aliviava. Certa vez, parado em frente àquelas duas lápides, tentou falar em voz alta como se eles pudessem escutá-lo. As palavras não saíam, apenas lágrimas silenciosas rolavam, e a cada visita a tristeza parecia maior. O coração de Marcos não encontrava consolo, e a injustiça do motorista livre gerava uma dor surda, um sentimento de impotência que corroía suas entranhas. Em uma das visitas, aproximou-se dele um vendedor de cravos chamado Silas, um sujeito idoso e de sorriso triste. "Leve esses cravos, moço, eles trazem alguma paz", sugeriu, e Marcos, sem argumentar, aceitou. Instantes depois, Dona Lúcia, uma vendedora de velas, ofereceu a ele um suporte vermelho e fósforos. "Acenda uma vela com calma. É bom para lembrar de quem foi", disse delicadamente. Marcos obedeceu, mas tudo parecia mecânico, sem real esperança. Cada dia se tornava um passo mais fundo na escuridão. Certa tarde, após deixar as velas acesas e as flores nos túmulos, Marcos sentiu o vento frio no rosto e decidiu caminhar sem destino. Em vez de ir para casa, onde as memórias eram sufocantes, vagou por ruas menos movimentadas, atravessando quarteirões e ignorando placas e semáforos. Não se importava com a própria segurança. Acabou chegando a uma ponte localizada no limite da cidade, sobre o maior rio da região. Ali a água fluía com força no inverno, batendo nas pedras, gerando um ruído quase ameaçador. Marcos se debruçou no parapeito, observou a correnteza por longos minutos e, em um ímpeto de dor, cogitou dar um fim a tudo. "Não tenho mais o que perder. Seria rápido", sussurrou, enquanto uma rajada de vento bagunçava seus cabelos. Ele ficou ali, imóvel, debatendo-se em pensamentos sombrios. A imagem de Marta sorridente surgia, seguida pela de Bruno brincando no quintal. E então, de repente, um movimento à beira do rio chamou sua atenção. Enxergou um cão grande de pelagem escura, circulando em torno de algo que, à primeira vista, parecia um monte de roupas amassadas. O cachorro rosnava baixinho, mas não investia contra ninguém. Demonstrava uma inquietação, como se guardasse algo precioso. Intrigado, Marcos desceu por uma trilha estreita que conduzia à margem, sem saber se aquilo era fruto da própria alucinação ou mesmo da curiosidade inata de quem já trabalhou na área investigativa. A poucos metros de distância, constatou que o monte de roupas era, na verdade, uma pessoa encolhida no chão, possivelmente uma mulher. O cachorro continuava ao lado, atento e protetor. Quando Marcos avançou mais, o animal soltou um rosnado, o que o fez levantar as mãos num gesto de paz. "Calma, rapaz, não vou machucar você nem a sua dona", murmurou, tentando transmitir tranquilidade. Ao se aproximar, viu que a mulher estava pálida, semiconsciente, com arranhões e sem casaco apropriado. Tocou cuidadosamente seu pulso, sentindo uma pulsação fraca. "Ei, moça, você me escuta?", perguntou. A resposta veio em forma de um sussurro desconexo, onde Marcos identificou a palavra Thor. Concluiu que esse deveria ser o nome do cachorro, que, embora agitado, parecia entender a preocupação dele. Por um instante, esqueceu-se de seu próprio desespero. Precisava socorrer aquela mulher. Olhou ao redor. Ninguém passava por ali, e chamar uma ambulância talvez fosse demorado demais naquelas circunstâncias de frio intenso. Como carregá-la até um hospital sozinho, ainda por cima levando o cão junto? Nesse impasse, apareceu um caminhão pequeno, dirigido por um senhor corpulento. Ao perceber a cena, o homem estacionou, desceu e gritou: "Precisa de ajuda, rapaz?"
Marcos respirou aliviado. Sim, ela está inconsciente. Não sei o que houve, mas precisa de um lugar aquecido. O senhor se apresentou como Adalberto e, de imediato, ajudou a erguer a moça até a cabine do caminhão. O cachorro saltou junto, roçando o nariz na perna de Adalberto sem latir. Tranquilo, grandão, ninguém vai te fazer mal, disse ele, fazendo um leve cafuné na cabeça do animal. Em poucos minutos, partiram rumo à área urbana. Marcos se surpreendeu com a gentileza de Adalberto, que recusou qualquer pagamento, declarando apenas que o fizera por solidariedade. O caminhão seguiu por ruas estreitas até chegarem a um prédio simples. Ela tinha essas chaves na bolsa com um endereço, explicou Marcos, ao destrancar a porta. Lá dentro, se depararam com um ambiente quase vazio, sem calefação ou provisões. Um único colchão velho encostado na parede e caixas vazias espalhadas pelo chão. A sensação de abandono era evidente. Ela não pode ficar aqui. Olha esse frio, sussurrou Marcos, coçando a nuca. Adalberto soltou um suspiro. Eu adoraria ajudar mais, mas minha esposa me aguarda. Fiz o que pude. Que Deus proteja vocês. Deu um tapinha no ombro de Marcos e saiu, deixando-o refletindo sobre o que fazer. Olhou a mulher desmaiada, apoiada num canto, e o cachorro, que rosnava levemente como se pedisse algo. Talvez queira água e comida, pensou Marcos. Sem nenhuma estrutura ali, tomou a decisão de conduzi-la até sua própria casa. Não posso deixá-la congelar nesse lugar. Reajustou a moça nos braços, pegou a bolsa dela e acenou para Thor segui-los. O animal obedeceu de imediato, como se sentisse que aquele desconhecido estava assumindo a responsabilidade de ambos. O caminho de volta parecia longo, e a cada quadra, Marcos sentia o corpo pesar, mas não desistia. A urgência de salvar aquela vida desconhecida o impulsionava. Ao chegar na porta de sua casa, foi invadido por recordações de tempos felizes. Lembrou-se de quando Marta e Bruno chegavam correndo, espalhando risos. O silêncio agora era palpável, mas ele não podia se afundar em tristeza naquele instante. Foco, murmurou. Adentrou a sala, colocou a moça no sofá e cobriu-a com um cobertor grosso que ainda guardava no armário. Thor aproximou-se, farejando o rosto dela, emitindo pequenos ganidos de aflição. Calma, amigão, a gente vai ajudar, afirmou Marcos, sentindo certa estranheza ao próprio tom de voz, tão diferente de seu costumeiro abatimento. Precisava agir. Conferiu a testa da jovem, notando que estava gelada. Decidiu ferver água para preparar algum chá e ajudar no aquecimento. Colocou uma bacia com água limpa no chão para o cachorro, que bebeu avidamente. Aos poucos, o ambiente pareceu menos gélido, e ele percebeu que alguma cor voltava ao rosto da desconhecida. A noite começava a cair do lado de fora, e Marcos pensou em ligar para algum serviço de emergência, mas não tinha dados sobre ela. Nome completo, estado de saúde, qualquer histórico. Talvez, quando despertar, possa me dizer, concluiu, observando-a respirar com dificuldade. Thor, incansável, postou-se perto dela. Segurando uma manta, Marcos enrolou melhor o corpo frágil da moça, notando diversos hematomas leves. Será que sofreu alguma queda ou está fugindo de algo? Questionou. De súbito, uma pontada atingiu seu coração ao lembrar que, naquele mesmo dia, estava decidido a pular de uma ponte. Por que razão isso tudo aconteceu justamente agora? Pensou. Não encontrou resposta, mas algo dentro dele intuía que nada seria igual depois daquela escolha involuntária de salvar alguém. O tempo passou, enquanto ele ficava sentado à mesa, vez ou outra conferindo se a mulher ainda respirava bem. Em um momento, Thor veio e pousou o focinho em seu joelho, balançando o rabo de forma discreta. Você deve ser muito fiel a ela, né, garoto? Comentou Marcos, acariciando as orelhas do cachorro. Eu também tinha alguém. Falou em voz baixa, recordando Marta e Bruno. A dor latejou, mas, curiosamente, não se manifestou como antes. Talvez a urgência de cuidar de outra pessoa amortecesse o desespero que o consumia. Por fim, enquanto a noite avançava, ele percebeu que seu destino dera uma guinada. Saiu de casa para encontrar a morte,
mas retornou trazendo consigo uma pessoa à beira do colapso e seu companheiro canino. Era como se uma peça invisível do quebra-cabeça houvesse se encaixado, trazendo um propósito mínimo, mas suficiente para mantê-lo ativo. Aquele silêncio na sala, preenchido apenas pelas respirações, fez Marcos sussurrar. Vocês chegaram bem na hora, não é? Thor ergueu os olhos como se tentasse entender. Havia naquele olhar uma centelha de confiança. No fundo, Marcos sabia que não tinha respostas para tudo. Ainda sentia o peso do luto, a revolta pela impunidade de André, a saudade infinita da família. Mas, naquele instante, diante da jovem indefesa e de seu cão, reconheceu que não conseguiria abandoná-los. Precisava permanecer, mesmo que fosse para garantir que eles ficassem bem. Respirou fundo, tentou manter a calma e ajeitou novamente o cobertor. Foi então que se deu conta de como, ironicamente, a visão daquele cachorro havia salvado sua própria vida. Se não fosse por aquele movimento na margem, talvez já estivesse nas águas do rio. E agora, carregava a estranha no sofá, proporcionando um abrigo que poderia muito bem ter sido o último local aonde retornaria. Sentiu um nó na garganta, mas não se permitiu chorar. Não agora. Eu tenho que cuidar deles primeiro, pensou. Marcos levou a desconhecida até seu apartamento de 2 quartos, onde tudo ainda lembrava Marta e Bruno. Ao deitá-la no sofá, notou que a jovem, suja e exausta, mal conseguia manter os olhos abertos. Thor, o cachorro que a acompanhava, se aproximou roçando o focinho na mão dela, como se checasse seu estado. Preocupado, Marcos foi até o banheiro, encheu uma bacia com água morna e trouxe uma toalha limpa. Com delicadeza, limpou o rosto da mulher, conferindo se havia ferimentos além dos arranhões. Precisa se aquecer, murmurou, voltando-se para a cozinha, onde preparou algo simples para comer. Além de sopa para ela, pôs um pouco de ração e restos de carne em uma vasilha para Thor. Enquanto cozinhava, não conseguia deixar de pensar. Eu, que quase desisti de tudo, agora cuido de alguém que provavelmente também passou por um momento terrível. Ao ver Thor devorar a comida, sentiu uma leve pontada de ternura, algo que há tempos não experimentava. A jovem dormiu horas seguidas. Quando acordou, olhou em volta, assustada por não reconhecer o lugar. Thor correu até ela, abanando o rabo. Marcos se levantou de uma poltrona próxima. Ei, está tudo bem. Encontrei você perto do rio, desmaiada. Sou Marcos e... este é meu apartamento. Ela piscou confusa. Meu nome é Helena. Eu... nem sei como te agradecer. Desculpe incomodar. Marcos ofereceu um café quente. Helena, ainda constrangida, explicou que não tinha para onde ir. Se tiver algum lugar barato, eu posso... Começou, mas Marcos a interrompeu firme. Olha, se não tem onde ficar, fique aqui. Podemos nos ajudar. Não é pena, é apenas uma forma de fazer sentido nas coisas. Embora hesitante, Helena aceitou. Assim, o apartamento entrou numa nova rotina. Ela se sentia na obrigação de ajudar, então limpava a casa, cozinhava refeições simples e, aos poucos, deixava o ambiente menos empoeirado. Thor passou a receber passeios regulares, o que fez Marcos sair mais de casa. Ele, por sua vez, voltou a trabalhar em meio período na segurança, percebendo que o isolamento completo só piorava sua própria dor. Pouco se falava sobre o passado. Helena soltava frases vagas, denunciando alguma tristeza profunda. Marcos, que também vivia seu luto, entendia o silêncio dela. Preferiam respeitar o mistério um do outro, sem forçar confidências. Thor acabou se tornando um elo curioso. Quando via Helena pensativa, aproximava-se, deitando a cabeça em seu colo. Se percebia Marcos cabisbaixo ao chegar do trabalho, abanava o rabo e o recebia na porta. Aquele cão, de modo natural, aconchegava ambos. Os vizinhos estranhavam a mudança na rotina de Marcos. Antes isolado, agora aparecia ao lado de uma mulher desconhecida e de um cachorro grande. Alguns comentavam que pareciam se dar bem, apesar de não demonstrarem intimidade. Ele está mais disposto, arriscavam dizer. Outros apenas observavam, sem saber como reagir.
Marcos e Helena também não sabiam definir aquela proximidade. Ela guardava receios. Ele continuava ligado às memórias dolorosas. Porém, a convivência diária gerava uma sensação nova de compreensão mútua. Algo começava a florescer, embora nenhum dos dois tivesse coragem de admitir. Certo dia, Thor encontrou uma bola velha largada em um canto pouco frequentado do apartamento. Era uma dessas bolas de plástico que trazem pequenas carinhas ou desenhos simples, algo que poderia ter sido feito por uma criança. O cão, empolgado, começou a empurrá-la com o focinho, fazendo um barulho divertido contra o piso do corredor. Aquele som, um tanto ecoado, despertou a atenção de Marcos, que vinha da cozinha segurando uma xícara de café. Ele deu alguns passos à frente, curioso para ver o que Thor havia achado. Assim que vislumbrou a bola, parou subitamente. Um calafrio percorreu seu corpo. Reconheceu o tipo de brinquedo que Bruno adorava desenhar, e a lembrança do filho o atingiu em cheio. Sem dizer nada, deixou a xícara em cima de uma mesinha de canto e abaixou-se para pegar a bola. "Meu Deus!" murmurou quase sem voz, segurando o objeto como se fosse algo extremamente frágil. No plástico desbotado, ainda dava para enxergar rabiscos, possivelmente feitos com canetinha ou marcador infantil. Aquilo bastou para que Marcos recordasse, em um lampejo vívido, as tardes em que Bruno ficava sentado no chão, rindo e desenhando carinhas sorridentes em bolas semelhantes. Era uma simples bola velha, mas guardava uma poderosa conexão com o passado. "Bruno", sussurrou apertando a bola contra o peito. A dor represada durante tanto tempo voltou como uma onda. Ele tentou conter, mas as lágrimas surgiram, rasgando seu rosto e turvando a visão. Ajoelhou-se devagar no corredor, o peito arfando. Thor, percebendo a angústia, soltou um ganido baixo sem entender o que ocorria. Na cozinha, Helena terminava de organizar a louça quando ouviu o choro e reconheceu a voz de Marcos, embargada em soluços. Assustada, largou o pano de prato sobre a pia e correu para o corredor. A cena que encontrou a fez levar a mão à boca comovida. Marcos estava sentado no chão, abraçado à bola, lágrimas pingando sobre o plástico. Thor se aproximava, tentando lamber o rosto dele em um ato de conforto canino. "Marcos", chamou ela com doçura, ajoelhando-se ao lado dele. Ele ergueu o rosto, expondo olhos marejados e uma expressão profundamente entristecida. Por alguns instantes, não conseguiu falar nada, apenas respirou com dificuldade, ainda segurando a bola contra si. Helena apoiou delicadamente uma mão no ombro dele, respeitando seu sofrimento sem invadir. "Desculpe", ele disse em voz trêmula. "Eu não esperava ver algo assim." Helena o observou sem saber ao certo como reagir. Vira algumas pistas da dor que Marcos carregava, mas não imaginava a intensidade que a lembrança do filho despertaria nele. "A bola é do seu filho?", arriscou cautelosa. Ele assentiu, limpando o rosto com a palma da mão. "Não exatamente essa, mas é igual às que ele adorava pintar. Meu filho, ele adorava desenhar umas carinhas engraçadas." "Entendo." Helena também sentiu os olhos arderem. "Você quer falar sobre ele?" Marcos inspirou fundo, tentando organizar as ideias. Sentia algo transbordar dentro de si, como um dique rompido. Talvez fosse o momento de contar tudo. Sentiu que precisaria de um pouco de ar, mas ao mesmo tempo não queria se levantar dali. "Thor, vem cá", disse Helena, chamando o cão para se sentar ao lado dela. O cachorro obedeceu, sem tirar os olhos de Marcos. Ele apertou a bola contra o peito mais uma vez, abaixou a cabeça e começou a falar num tom quebrado. "Eu tive uma família, minha esposa, Marta, e nosso filho, Bruno. A gente tinha uma rotina comum, sabe? Trabalhar, levar o Bruno para passear, ver filmes juntos. E então, em um dia que parecia qualquer outro, tudo acabou." Helena permaneceu em silêncio, apenas sinalizando com um leve aceno para que ele continuasse. Thor encostou o focinho na perna de Marcos, como se tentasse dar forças. O motorista era o André, um sujeito que dirigia em alta velocidade num dia frio. As ruas estavam escorregadias. Ele não conseguiu frear e a voz falhou. Atingiu Marta e Bruno. Eles não resistiram.
Ele fechou os olhos, lágrimas novas surgindo. Helena segurou sua mão, disposta a ouvir tudo que ele quisesse compartilhar. Foi tão repentino, e mesmo com provas, o culpado só pagou fiança. Usou as conexões dele para sair quase impune. Enquanto isso, minha vida foi destruída. Eu pedi demissão. Não conseguia trabalhar nem conversar com ninguém. Vivendo num vazio, passando dias no cemitério, Helena deixou que as próprias lágrimas corressem. Ver Marcos assim exposto, relatando seu inferno particular, a comoveu profundamente. Ele continuou. Houve um momento em que pensei em acabar com tudo. Fui até aquela ponte onde encontrei você e Thor. Eu já tinha decidido pular, mas quando olhei para baixo, vi um cachorro protegendo uma pessoa caída. Percebi que ainda poderia fazer algo de útil. Thor levantou as orelhas ao ouvir o passeio na ponte, como se captasse algum significado. Helena olhou para ele e lembrou de como estava desacordada naquele dia, prestes a morrer de frio. E então, Marcos retomou, respirando com esforço. Foi nessa fração de segundos que eu decidi descer e ver o que acontecia. Acontece que a pessoa era você. Thor não deixava ninguém se aproximar, mas me deixou ajudar. E eu senti que ainda havia um propósito. Ele suspirou, deixando a bola cair no chão ao lado. Helena, sem falar nada, o envolveu em um abraço apertado. Nesse instante, tudo pareceu silencioso. O corredor, a casa, as vozes internas que gritavam na mente de Marcos. Ele recostou a cabeça no ombro de Helena, permitindo-se chorar sem qualquer barreira. Helena não tentou consolá-lo com aquelas frases automáticas. Ficou em silêncio, partilhando do momento. Para Marcos, receber aquele abraço era um alívio que não vivenciara nem mesmo no funeral. Durante a cerimônia de despedida de Marta e Bruno, passara atônito, sem conseguir expressar a intensidade de sua agonia. Agora, finalmente, alguém o ouvia de verdade. Enquanto Thor lambia algumas lágrimas no rosto dele, Helena sentiu a própria dor aflorar. Lembrou-se do que a levara a fugir, das cenas que ainda não tivera coragem de compartilhar. Deixou as lágrimas correrem junto, ciente de que ali, naquele abraço, havia um respeito mútuo. Depois de alguns minutos, Marcos, ainda tremendo de emoção, se afastou um pouco para encarar Helena. "Desculpe se te assustei", disse, limpando o rosto com o dorso da mão. "Não peça desculpas. Você precisava falar sobre isso", ela respondeu, tocando o braço dele de leve. Dali em diante, algo mudou na relação dos dois. Não se tratava de um romance súbito ou de uma paixão fulminante, mas de uma cumplicidade que reconhecia a dor um do outro. Marcos, antes receoso de mencionar Marta e Bruno, agora conseguia citar o nome deles sem se sentir esmagado pela culpa ou pela tristeza. Ele contava pequenas lembranças felizes, como o dia em que Bruno rabiscou uma parede inteira de bolinhas ou quando Marta cozinhava panquecas para o café da manhã de domingo. Helena, no entanto, não parecia completamente à vontade para compartilhar seu próprio passado. Marcos percebia, nos momentos em que comentava sobre suas perdas, um reflexo de dor nos olhos dela, como se algo em sua história estivesse mal resolvido. Chegou a perguntar de forma delicada se ela tinha familiares vivos ou problemas recentes, mas ela sempre dava respostas curtas. "Eu prefiro não falar agora", ou "Me desculpe, não estou pronta". Certa noite, enquanto arrumavam a mesa do jantar, Marcos se aproximou de Helena por trás e, impelido por um sentimento confuso, tocou levemente seu ombro. Quando ela virou o rosto, ele tentou beijá-la, num gesto suave, como se quisesse expressar gratidão ou um carinho mais intenso. Mas Helena recuou assustada. Recuou como se tivesse visto algo que a lembrasse de um perigo. "Desculpe, foi instinto. Achei que..." gaguejou, esquentando o rosto. Ela ficou alguns segundos imóvel, sem saber o que dizer. Então largou os talheres que segurava, virou-se e seguiu para o quarto, deixando Marcos petrificado no lugar. Thor, sempre atento, caminhou até o corredor para observar. Viu Helena sumir atrás da porta e, em seguida, olhou para Marcos sem entender a situação.
No dia seguinte, Marcos passou a noite toda revirando na cama, atormentado. Na madrugada, levantou-se para beber água, mas percebeu a porta do quarto de Helena entreaberta e não ouviu barulho algum lá dentro. Para não parecer invasivo, voltou ao próprio quarto, tentando se convencer de que era melhor deixá-la pensar. Ao clarear do dia, Helena acordou antes dele. A pressa com que recolheu seus poucos pertences deixou claro que pretendia partir. Vestiu-se, pegou uma bolsa pequena e tentou chamar Thor para acompanhá-la, mas o cachorro, num ato de proteção inesperada, rosnou baixinho e ficou parado entre ela e a porta. Parecia recusar-se a sair dali. Marcos, que dormia pouco, já estava de pé, espiando da porta do quarto. Percebendo a cena, avançou até o corredor. "Vai a algum lugar, Helena?" perguntou sem disfarçar a preocupação na voz. Ela se sentou à mesa como se as pernas tivessem cedido. Enterrou o rosto nas mãos, deixando as lágrimas fluírem. "Me desculpe. Não queria causar problemas, mas eu não posso ficar aqui. Eu tenho segredos demais. Você já sofreu tanto, não precisa de mais complicações." Marcos, que não aguentava vê-la chorar daquela forma, aproximou-se e se ajoelhou, apoiando uma das mãos no joelho dela. "Achei que a gente tivesse uma espécie de acordo, sabe? Ajudar um ao outro sem perguntar nada que não quiséssemos responder. Por que fugir?" Helena ergueu o olhar, o rosto molhado. "É que as coisas ficaram confusas. Eu gosto de você, Marcos. Mas se não for honesta, como posso seguir em frente? Não é justo." Ele engoliu em seco, lembrando do beijo frustrado na noite anterior. "Eu sinto muito ter tentado beijar você daquele jeito. Não quis pressionar nada. Foi um impulso." Ela respirou fundo, pegando um guardanapo na mesa para secar as lágrimas. "Não foi só isso. É tudo o que carrego. Meu passado, entende?" Thor, vendo que a tensão diminuía, se aproximou devagar e encostou o focinho na perna de Helena. Ela passou a mão na cabeça do cachorro, como se agradecesse por ele não tê-la deixado partir. "Se precisar falar, vou te ouvir. Se não quiser agora, tudo bem também. Mas não vá embora sem dizer nada", pediu Marcos com a voz gentil. Helena abaixou a cabeça por um instante, parecendo debater internamente. Então, balançou levemente a cabeça em sinal de concordância. "Tudo bem, mas não posso fazer isso presa entre quatro paredes. Podemos sair, talvez levar Thor para uma caminhada?" Marcos concordou com um aceno, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Ela aceitou, ainda hesitante. Prepararam-se para sair, pegando casacos e a coleira de Thor. Lá fora, o dia estava frio, com um ar matinal que cortava as bochechas. Helena sentiu a mente mais clara, como se a brisa gelada a fizesse respirar melhor. Eles caminharam sem rumo definido, deixando Thor guiar por algumas quadras. O cão cheirava postes, olhava para outros passantes com curiosidade. Helena andava ao lado de Marcos, sem falar muito, mas com semblante decidido. Quando chegaram a um pequeno parque, sentaram-se em um banco. Uma fina neblina começava a se dissipar com o surgimento do sol. "Então," Helena começou hesitando, "meu passado não é simples. Eu vi coisas que me feriram, que me levaram a fazer escolhas ruins." Ela não detalhou além disso no momento, mas o tom de voz deixava claro que seria algo sério. Marcos assentiu, sem interrompê-la. Depois de algum tempo ali, assistindo Thor perseguir um pássaro imaginário, resolveram voltar para o apartamento, pois o vento se tornara mais cortante. Ao chegarem, foram direto para a cozinha preparar um chá para aquecer o corpo. Helena estava com as mãos frias, e Marcos notou o leve tremor quando ela pegou a chaleira. "Deixa que eu faço, você senta", sugeriu ele, acendendo a chama do fogão. Ela concordou, puxou uma cadeira e tirou o casaco, suspirando. Thor se acomodou aos pés dela, feito um guarda de prontidão. Assim que a água ferveu e as xícaras receberam o líquido quente, Marcos se sentou à sua frente em silêncio, aguardando. Helena bebericou um gole como se precisasse de coragem líquida para prosseguir. "Eu não sei por onde começar", disse, comprimindo os lábios. "Sinto que não posso mais ficar aqui sem ser sincera." Marcos apoiou a mão no encosto da cadeira, respeitando o ritmo dela. "Só comece do início.
Fale o que você se sentir confortável em falar. Ela o encarou, percebendo a compreensão em seu olhar. Tinha medo de estragar tudo, mas ao mesmo tempo não suportava mais guardar tudo para si. Deu um último gole no chá e colocou a xícara sobre a mesa. Certo, não é fácil, mas vou tentar. Marcos confirmou com a cabeça e Thor, quase como um confidente, continuava quieto, observando cada gesto. Eu cresci em uma família. Helena pigarreou. Era uma família normal à primeira vista, mas havia muitos problemas. Eu tinha uma irmã mais nova, e nossa relação sempre foi conturbada. Ela parou buscando fôlego. O coração batia forte, mas prosseguiu, decidida a não fugir mais. Teve uma época em que eu e minha irmã... aconteceram coisas que até hoje me atormentam. Vou te contar, mas preciso ir devagar porque é doloroso lembrar. Marcos deslizou a xícara para o lado, inclinando-se um pouco sobre a mesa. Estou aqui, fale no seu ritmo. Helena respirou fundo, sentindo o estômago embrulhar de ansiedade. Apoiou as mãos sobre as coxas, fechou os olhos por um segundo e voltou a abrir, encarando Marcos. Então, começou a narrar, com a voz trêmula, alguns detalhes soltos sobre sua família, mencionando que o pai era um homem exigente, a mãe procurava manter a paz, e a irmã caçula, desde sempre, fora motivo de preocupação. Thor se enroscou mais perto dos pés dela, como se pressentisse a tensão no ar. Marcos ouvia atentamente, sem esboçar julgamentos ou interromper com perguntas. E assim, finalmente, Helena se preparou para revelar aquilo que vinha carregando no peito. Ainda bastante nervosa, ela começou a narrar sua infância, sua família e, sobretudo, a relação tumultuada com a irmã mais nova. Helena começou contando que cresceu em uma família de classe média alta. Seu pai, Guilherme, era dono de uma pequena empresa de reformas que, ao longo dos anos, se tornou próspera. Sua mãe, Luísa, administrava a casa e cuidava das filhas. A irmã mais nova, Sara, sempre foi rebelde, sentindo-se preterida e acusando os pais de favoritismo em relação a Helena. Enquanto falava, Helena mantinha o olhar preso em um ponto distante na parede, como se revivesse cada detalhe. Marcos, sentado à sua frente, ouvia em silêncio, percebendo a tensão na voz dela. Thor, o fiel cachorro, estava deitado próximo, como se também prestasse atenção à história. Minha família era dessas que, por fora, pareciam perfeitas. Helena prosseguiu, respirando fundo antes de retomar. Papai administrava a empresa com pulso firme e mamãe organizava tudo em casa. Eu não tinha do que reclamar. Estudava numa boa escola, tinha tudo de que precisava e, ainda por cima, ajudava meu pai sempre que possível. Ela fez uma pausa para beber um gole de água. Suas mãos tremiam levemente, denunciando a apreensão. Marcos teve vontade de dizer algo para acalmá-la, mas preferiu deixá-la seguir no próprio ritmo. Sara, por outro lado, nunca se deu bem com regras. Desde o colégio arrumava confusão. Era chamada à diretoria por estar envolvida em brigas ou por sair no meio das aulas sem dar satisfações. Continuou Helena. Quando entrou na adolescência, passou a beber em festas e, mais tarde, envolveu-se com substâncias que meus pais nem imaginavam. Ela mordeu o lábio, lembrando as cenas difíceis que se sucederam. A forma como a irmã desaparecia por noites inteiras, a família aflita sem saber onde ela estava. Helena tentou suavizar esse comportamento, aproximando a irmã da empresa do pai. Mas nada funcionava. Papai queria ajudá-la, sabe? Sempre acreditou que Sara poderia se interessar por algo se fosse treinada, mas ela só criava problemas. Chegou a sumir com dinheiro do caixa num dia em que ajudava na contabilidade. Recordou suspirando. Eu, por outro lado, me dedicava ao trabalho e aos estudos. Queria ser designer e, quando sobrava tempo, ajudava papai em alguns projetos de reforma. Marcos notou a pontada de dor no rosto dela ao mencionar esse contraste. Talvez Sara sentisse ciúme ou inveja da dedicação de Helena. Sara se sentia cada vez mais odiada, repetindo que ninguém a amava, que só eu era valorizada. Helena explicou encarando as próprias mãos. Ela sumia, depois voltava, jogando a culpa em todo mundo, dizendo que não ligávamos para ela. Ela respirou fundo, como se tentasse ordenar os pensamentos.
Uma lembrança em particular fez seu semblante enrijecer. Eu fazia o que podia para ajudá-la. Emprestava dinheiro quando ela prometia que ia recomeçar a vida, incentivava a voltar para casa, mas nada funcionava. E cada fracasso gerava mais brigas, mais caos. Nesse ponto, Helena parou e olhou para Marcos, que assentiu em silêncio, incentivando-a a continuar. Ele não fazia perguntas. Sabia que ela precisava apenas de alguém que escutasse. Thor se mexeu, chegando um pouco mais perto, como se sentisse que o momento era denso. Tudo mudou quando conheci Arthur, prosseguiu Helena com um leve tremor na voz. Ele era filho de um dos sócios do meu pai, um rapaz charmoso, sempre rodeado de amigos, com um jeito educado. Fiquei encantada. Ela esboçou um sorriso triste, lembrando-se do início daquele relacionamento. Arthur aparecia na empresa, pedia ajuda em certos projetos, e eu o achava atencioso, encantador. Nossos pais aprovavam, principalmente meu pai, Guilherme, que via nele um futuro brilhante e enxergava a possibilidade de uma união benéfica para as famílias. Ela fez uma pausa, como se tentasse reviver mentalmente cada momento daqueles dias que pareciam felizes. Mamãe tinha um pressentimento estranho. Dizia que Arthur era bom demais para ser verdade. Eu, cega pelo sentimento, ignorei. Já estava sonhando com casamento, filhos. Marcos permaneceu atento. Era impossível não pensar em sua própria história com Marta, em como a vida também pareceu perfeita, até tudo ruir. Casamos numa cerimônia linda. Tivemos apoio financeiro de todos os lados, e eu me sentia uma verdadeira princesa. Meu pai e Arthur até me deram uma viagem de lua de mel em um lugar paradisíaco. E lá, tudo parecia mágico, contou Helena, torcendo os lábios em um sorriso dolorido. Quando voltamos, Arthur me presenteou com um apartamento. Era como se eu tivesse entrado num conto de fadas. Ela deu um leve riso amargo, meneando a cabeça. Enquanto isso, papai achou que era hora de me dar mais responsabilidades. Queria transferir parte das ações da empresa em meu nome. Eu estava radiante, prestes a me tornar oficialmente herdeira. Porém, havia Sara. Helena pôs a mão no queixo, recordando as discussões que se intensificaram após essa decisão. Minha irmã surtou. Então a princesinha vai ficar com tudo? Ela gritava. E eu? Vou ficar com o quê? Mamãe tentava intervir, mas Sara saía batendo portas, acusando todo mundo de não se importar com ela. Luísa, a mãe, se via numa posição delicada, tentando conter Sara e apaziguar a família, mas a irritação da irmã só aumentava. Certa vez, quando cheguei em casa tarde do trabalho, encontrei Sara jogada no sofá chorando, dizendo que não suportava mais aquela diferença de tratamento. Helena lembrou, comprimindo as sobrancelhas. Tentei dizer que papai a amava igualmente, mas ela saiu dizendo que eu era a preferida, a que sempre fazia tudo certo. Apesar disso, Helena ainda tinha esperança de se reaproximar. Foi quando decidiu cumprir uma antiga promessa. Eu sempre gostei de aventuras, principalmente escalada em montanhas baixas. Sara também gostava, apesar de sua rebeldia. Então convidei ela para viajar comigo, tentar retomar a nossa irmandade. Para minha surpresa, ela aceitou. Marcos notou a expressão de Helena ao mencionar esse episódio. Era um misto de saudade e dor. Antes da viagem, mamãe me alertou que não sabia se Sara realmente tinha mudado, mas eu quis acreditar. E então, na véspera de irmos, eu cheguei em casa e ouvi risadas e sussurros. Helena estremeceu ao lembrar aquela cena. Ao me aproximar do quarto, vi roupas jogadas pelo chão. Reconheci a voz de Sara, rindo, com Arthur, meu marido, os dois juntos nos meus lençóis. Ela engoliu em seco, os olhos marejados. Entrei em choque. Não tive coragem de confrontá-los naquele momento. Recuar foi meu primeiro instinto. Passei a noite vagando pela cidade, sem saber o que fazer. Não contei nada a ninguém. Marcos contraiu os lábios, imaginando a traição que ela deve ter sentido. Helena continuou, a voz embargada. No dia seguinte, decidi prosseguir com a viagem mesmo assim. Talvez para tirar satisfações de Sara num lugar onde estivéssemos só nós duas. Mas eu não pensava direito. Ela fez outra pausa, respirando fundo.
A lembrança do que aconteceu depois ainda a assombrava. Durante a escalada não aguentei e confrontei Sarah. Falei que sabia do caso dela com Arthur, que vira tudo. Ela não negou. Pelo contrário, debochou da minha inocência. Riu dizendo que eu era uma boba que nem suspeitava do verdadeiro plano. Plano? Perguntou Marcos, incapaz de conter a palavra que lhe escapou. Helena assentiu, passando a mão no rosto para limpar uma lágrima. Arthur havia planejado tudo para colocar meu nome na herança e depois simular minha morte. Nessa altura, ele acabaria ficando com toda a empresa, como viúvo herdeiro. Sarah era parte desse esquema, mas também tinha seus próprios interesses. Revelou com a voz falhando. Fiquei indignada, me sentindo uma idiota completa. Ela recordou a briga desesperada que se seguiu, as palavras duras trocadas na beira de um penhasco, o olhar de Sarah cheio de desprezo e, ao mesmo tempo, algo que indicava que ela também fora manipulada. Houve um empurra-empurra. Eu tremia tanto que mal sabia onde pisar. Quando percebi, Sarah escorregou e despencou. Eu tentei segurá-la, mas tudo aconteceu rápido demais. Ela fechou os olhos, parecendo ver novamente o corpo da irmã cair entre as rochas. Eu corri atrás, descendo até onde ela estava, mas ela já estava sem vida. Estava muito ferida, irreconhecível. Pessoas que passavam por ali me viram, coberta de arranhões. Eu não conseguia explicar nada direito. Marcos imaginou o choque, a culpa, o pânico. A tragédia tomou proporções surreais quando concluíram que quem morrera era eu, porque Sarah usava meu anel de casamento, continuou Helena, com um tom de desolação na voz. E eu, com medo, exausta e confusa, não me opus. Deixei que todos pensassem que eu tinha morrido. Ela olhou para Marcos com uma expressão de culpa. Fugi acreditando que se descobrissem a verdade, ninguém jamais acreditaria em mim. Eu temia Arthur, que poderia me eliminar de vez para não estragar seus planos. E temia meus pais, que ficariam arrasados com o fato de a filha certa estar viva enquanto a rejeitada morrera. Ela fez um gesto inseguro com as mãos, como se não soubesse como justificar a própria fuga. Virei um fantasma, vagando de cidade em cidade, sem documentos. O dinheiro que eu conseguia era de trabalhos temporários, pagos em espécie. Passava fome em algumas ocasiões. Procurava ficar longe de qualquer lugar que pudesse me identificar. Thor se aproximou ainda mais, percebendo a tristeza na voz da dona. Helena sorriu fracamente ao olhar para o cachorro. Foi aí que encontrei Thor, um filhote abandonado na rua. Estava tremendo de frio e eu me identifiquei com aquela solidão. Adotei-o como companheiro e ele me ajudou a não enlouquecer nas noites solitárias. Marcos permaneceu calado, absorvendo cada palavra, comparando aquela dor à dele. Embora as circunstâncias fossem diferentes, via em Helena o mesmo olhar de quem carregava um enorme remorso. Passei 3 anos assim, fugindo, sem perspectiva. Não podia voltar, sem saber o que Arthur faria, e meus pais acreditavam que eu estava morta. Como explicar tudo isso? A voz dela embargou. Se eu aparecesse de repente, dizendo, "Oi, estou viva, foi Sarah que morreu", eles me perdoariam. Ela enxugou algumas lágrimas que deslizavam pelo rosto. Eu não podia voltar. Quem iria me perdoar? Meus pais perderam Sarah e acharam que tinham perdido a mim também. Como lhes explicar que a filha boa estava viva e, na realidade, a rejeitada morrera na montanha? Ao dizer essas palavras, Helena não conteve o soluço. Era como se tirasse um grande peso do peito, mas, ao mesmo tempo, a culpa e a insegurança continuavam ali, latejantes. Marcos, de olhar compadecido, tocou a mão dela. Helena, sinto muito por tudo que você passou, mas você não é uma criminosa. Tentou ajudar sua irmã até o fim. O que houve foi um acidente, afirmou com firmeza, tentando transmitir alguma serenidade. Ela fungou, enxugando o rosto com a manga da blusa. Você diz isso porque não estava lá. Ver Sarah caindo foi horrível, e depois eu menti ao deixar que todos pensassem que a morta era eu. Marcos inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos sobre os joelhos. Se Arthur planejava te matar, você reagiu com medo. Isso não faz de você culpada. Pode ser que a polícia veja de outro jeito. Mas eu acredito que a verdade um dia virá à tona.
enfatizou. Helena o escutou, mas ainda parecia duvidar. Aquela convicção de Marcos não a livrava do pavor que sentia ao imaginar o reencontro com os pais ou o embate com Arthur. Mas e se Arthur descobrir que estou viva? Ele pode tentar me eliminar de vez para ficar com a empresa ou me chantagear para que eu desapareça, sussurrou tremendo só de cogitar a hipótese. Marcos soltou um leve suspiro, compreendendo a gravidade da situação. Pensou na própria experiência com a injustiça do motorista André, que tirara a vida de Marta e Bruno, e em como a vida pode ser cruel. Podemos encontrar uma forma de te proteger se for preciso. Não estou dizendo que seja simples, mas você não está mais sozinha. Uma chama de esperança brilhou nos olhos de Helena, embora ela ainda parecesse reticente. É difícil acreditar que alguém possa me ajudar sem se envolver em risco. Eu não quero arrastar você para um problema que parece não ter fim. Thor levantou a cabeça, como se questionasse por que a dona estava tensa. Marcos se levantou e serviu mais um pouco de água para ela. Eu também vivi meu inferno pessoal, Helena. Perdi minha esposa e filho por causa de um irresponsável e tive vontade de acabar com tudo. Se estou aqui, de pé, é porque encontrei uma razão mínima para continuar. E agora talvez ajudar você seja parte disso, declarou com um tom firme. Ela segurou o copo pensando nas palavras dele. Por um instante, trocou um olhar longo com Marcos, ciente de que o destino de ambos parecia entrelaçado de formas imprevistas. Não havia garantias, mas sentia que aquele homem compreendia suas motivações como ninguém. Você não é criminosa, repetiu ele. E se voltar, mesmo que seja confuso, pode esclarecer tudo. Sua mãe e seu pai merecem saber a verdade, não acha? Helena apoiou o copo na mesa, respirando fundo. Merecem, mas ao mesmo tempo, não sei como vão reagir ao descobrir que, no fundo, a filha que eles consideravam perdida está viva, e a filha problemática morreu em circunstâncias tão trágicas. A imagem dos pais inconsoláveis a atormentava. Pensava em como Luísa reagiria ao ver Helena em pé, mesmo depois de tanto tempo de luto. Guilherme, que acreditava ter perdido uma filha e visto a outra morrer, também seria duramente abalado. Entendo o seu medo, Marcos sussurrou, mas se tem alguém que pode ajudar a clarificar tudo, são eles. Ela entreabriu os lábios, mas não achou palavras que pudessem expressar a mistura de pavor e culpa que sentia. Então apenas abaixou a cabeça, deixando algumas lágrimas discretas correrem. Marcos sentiu vontade de envolvê-la num abraço, mas lembrou-se de como ela reagira quando ele tentara beijá-la. Preferiu, portanto, apenas ficar próximo, respeitando seu espaço. Se decidir enfrentá-los, eu estarei aqui para dar suporte, assegurou, tentando soar confiante. Mas você não precisa se precipitar. Pense, recupere-se e juntos a gente dá um jeito. Helena ergueu os olhos marejados para ele. Sentia gratidão, mas também um aperto no peito por não ter certeza se conseguiria reunir coragem para fazer o que achava correto. E Arthur? Ela perguntou com a voz trêmula. Ele pode aparecer a qualquer hora, se descobrir que estou viva. Não sei se posso arriscar você também. Marcos passou a mão pelos cabelos, refletindo. Vamos pensar em alguma forma de contatar as pessoas certas, alguém de confiança. Mas antes, você precisa estar preparada para isso. Ela concordou com um movimento pequeno da cabeça, embora estivesse longe de se sentir realmente preparada. Thor, percebendo que o clima ficava tenso, levantou-se e enroscou o corpo na perna de Helena. Ela fez um leve carinho nas orelhas do cachorro, um gesto automático de afeto, enquanto sua mente girava em um labirinto de temores. Você não está mais sozinha, repetiu Marcos numa voz suave, mas decidida. Ela soltou um suspiro tremido, lembrando-se de todo o sofrimento que passara, das noites em claro, do frio, da solidão, dos remorsos acumulados. E agora, finalmente, alguém abria a possibilidade de um novo caminho. Ainda não tinha certeza se conseguiria segui-lo, mas ao menos sabia que não precisaria carregá-lo totalmente sozinha. Obrigada, murmurou tocando a mão de Marcos com delicadeza. Mas, e como enfrentar Arthur, que pode estar esperando só uma chance de se livrar de mim?
E meus pais, que pensam que eu morri? Marcos, ao saber de toda a história, decidiu usar seus contatos e habilidades da época em que trabalhou próximo à polícia. Passou vários dias vasculhando arquivos antigos, conversando discretamente com alguns conhecidos e coletando qualquer pista que pudesse indicar o paradeiro de Arthur. Precisava compreender a situação antes de agir. Quanto mais descobria, mais se convencia de que Arthur ainda não tinha desistido de manobrar a seu favor. Para Marcos, era urgente proteger Helena e pôr fim àquela sensação de ameaça constante. Durante as pesquisas, Marcos se deparou com rumores de que Arthur andava isolado e amargurado. Seu plano de ficar rico após a suposta morte de Helena resultara em fracasso, pois o testamento que ele contava não existia. Ainda assim, Arthur não havia deixado de tentar outras artimanhas. Num café em que um ex-colega de Marcos trabalhava, surgiu a informação de que Arthur procurava alguém que entendesse de documentação falsa ou brechas legais. Parecia obcecado em encontrar um jeito de lucrar com a herança que julgava ter direito. Marcos contou tudo a Helena. Ela reagiu com apreensão, lembrando-se de como Arthur fora capaz de planejar a morte dela sem hesitar. Ele não vai descansar enquanto achar que pode receber algo, murmurou, sentindo um calafrio. Thor, atento aos movimentos de Helena, tocou a perna dela com a pata como se tentasse acalmá-la. Vai ficar tudo bem, sussurrou Marcos, embora não estivesse totalmente seguro. Foi então que Paula entrou em cena. Ela era uma conhecida de Helena, que só soube dos boatos sobre a morte dela muito depois. Paula nunca teve plena certeza de que Helena estava realmente morta e, ao vê-la viva, se prontificou a ajudar. Vocês precisam tomar cuidado, alertou Paula, reunindo-se com eles num pequeno bar. Ouvi comentários de que Arthur anda desesperado, perguntando a advogados sobre testamentos antigos e possibilidades de reviver uma herança. Helena tremeu. Você acha que ele tentaria me eliminar de verdade? Paula fez um leve sinal afirmativo, indicando que tudo era possível. Marcos fechou a mão em punho, frustrado com a ousadia de Arthur. Eu não vou deixar que nada aconteça a você, disse a Helena. Mas precisamos agir com cautela. Se tentarmos confrontá-lo sem provas, ele pode se voltar contra nós. Helena concordou. O medo a consumia, mas a vontade de terminar aquela história também crescia. Não aguento mais fugir, Marcos. Quero retomar minha vida, provar minha inocência, viver sem olhar para trás o tempo todo. Ele então elaborou um plano. Precisavam fazer Arthur confessar em algum local público. Se Helena se mostrasse viva e o confrontasse, ele talvez escorregasse em palavras que servissem de evidência para a justiça. Marcos conseguiu um gravador portátil e uma microcâmera que poderiam ser escondidos na bolsa de Helena ou num bolso do casaco. É arriscado, avisou, testando a qualidade das gravações. Mas, se der certo, teremos material suficiente para levá-lo aos tribunais. Helena estava aterrorizada, mas decidida. É hora de acabar com isso, disse ela, tentando esconder o nervosismo. Vou procurá-lo, dizer que estou viva. Ele vai querer me encontrar, talvez para ter certeza se sou mesmo eu. Thor, ao lado, parecia captar a atenção, latindo baixinho como se alertasse para o perigo. Eu vou ficar por perto, não se preocupe, garantiu Marcos. Se ele tentar algo, intervirei na hora. Escolheram um restaurante refinado, onde Arthur costumava almoçar. Helena enviou uma mensagem, usando um celular que Paula lhe emprestara, identificando-se como a falecida e marcando um encontro. O retorno dele foi surpreendentemente rápido. Amanhã, meio-dia, no restaurante Sol Dourado. Ela suspirou ao ler, com o coração disparado. Não acredito que ele aceitou tão fácil, comentou enquanto Marcos fazia os últimos ajustes no plano. Ele deve estar curioso, disse Marcos. Talvez ache que é brincadeira ou que você seja Sara. Chegou o dia. Helena vestiu roupas discretas, adequadas ao restaurante, para não chamar atenção. Presa ao forro interno da bolsa, estava a microcâmera. No bolso do casaco, o gravador, ligado a um botão imperceptível. Marcos foi com ela, mas ficou no saguão, fingindo esperar por alguém, enquanto Thor esperava do lado de fora, amarrado a uma árvore. Se precisar de mim é só dar um sinal, avisou Marcos antes de Helena seguir para as mesas.
Ao avistar Arthur, Helena sentiu um enjoo. Ele estava folheando um jornal, mas jogou-o de lado assim que a viu. Seus olhos se arregalaram, e a colher que segurava quase caiu sobre o prato. Helena, gaguejou ele empalidecendo. Ela se sentou à frente dele, tentando manter a voz firme. Imaginei que gostaria de me ver, já que anda procurando por possíveis testamentos em meu nome. Ainda em choque, Arthur olhou ao redor, provavelmente temendo que alguém presenciasse a conversa. Helena não hesitou. Por que você armou tudo? Planejou minha morte para receber a herança? A pulsação dela disparava, mas sua voz soou forte o suficiente. Arthur tentou manter a compostura. Isso é ridículo. Você estava morta, exclamou, começando a suar. Tinha que estar. De onde saiu? Como... Helena franziu o senho. Então admite que desejava que eu estivesse morta. Ele, atordoado, soltou num lampejo de raiva. Você não assinou todos os papéis. Sem isso, não herdei nada. E a sua maldita irmã estava me ajudando a criar o acidente, mas nada funcionou. Ela conteve o horror que sentia, pois precisava deixá-lo falar. Então Sara sabia que eu seria morta? Perguntou, a voz trêmula. Arthur, sem notar a armadilha, prosseguiu. Sara só queria dinheiro. Achava que ficaríamos juntos, mas nunca foi minha intenção dividir nada com ela. Era só um peão. A família de vocês me daria tudo se acreditasse que você morrera e eu era o viúvo em luto. Agora vejo que você estragou tudo quando não assinou aqueles documentos. Cada palavra saía como punhal, tudo sendo gravado pela microcâmera e pelo gravador. Helena lutava para não deixar o nojo dominá-la. Observou o entorno. Os demais clientes mal reparavam, concentrados em suas próprias refeições. Foi por isso que tentou me matar, Arthur? Inquiriu, baixando o tom. Ele, tomado de raiva. Você me deu trabalho. Era só ter morrido na montanha, e a empresa seria minha, mas agora... Ele se calou ao enxergar a expressão fria no rosto de Helena. Ela respirou fundo, ergueu-se da cadeira e pôs fim àquele encontro. Você me deu nojo, nunca me amou, espero que pague pelos seus atos. Sem dar tempo para réplica, saiu. Atônito, Arthur ficou olhando a colher cair da mão dele. Nesse instante, Marcos levantou-se também, trocando um olhar firme com Helena. Tinham o que precisavam. Deixaram o restaurante enquanto Arthur tentava recobrar o fôlego, notando que alguns curiosos olhavam na direção dele. Do lado de fora, Thor abanou o rabo ao ver Helena e Marcos se aproximarem. Ela desabou em lágrimas misturadas a alívio. Consegui, disse a voz trêmula. Ele confessou o bastante, não confessou? Marcos confirmou. Sim, temos prova suficiente para abrir um inquérito. Agora vamos entregar isso às autoridades. Apesar do sucesso, o medo não desapareceu. Helena sabia que ainda tinha outras decisões difíceis. O reencontro com os pais era inevitável. Havia anos de ausência, mentiras e dor. Acho que preciso encarar Guilherme e Luísa, murmurou. Fiz eles acreditarem que perderam 2 filhas. Não posso continuar escondida. Marcos ofereceu apoio e disse que a acompanharia se ela quisesse, mas Helena balançou a cabeça. Agradeço, mas esse primeiro contato é meu. Devo isso a eles. Fiz meus pais sofrerem demais. Vou tentar explicar. Ele respeitou a decisão. Tudo bem. Estarei aqui quando você voltar, caso precise. Assegurou, segurando a mão dela com carinho. Passaram-se algumas semanas, enquanto reuniam e encaminhavam o material capturado no restaurante. Helena, cada vez mais ansiosa, sabia que não poderia adiar o acerto de contas com a família. Quando resolveu partir, arrumou algumas roupas, pegou a coleira de Thor e olhou para Marcos com um ar de despedida. Se eu não voltar em algumas horas, por favor me ligue ou vá atrás de mim, pediu ela com um sorriso incerto. Claro, você sabe como me achar, respondeu Marcos tocando o ombro dela em sinal de confiança. Thor, sentindo a tensão da dona, manteve-se atento. Helena seguia pelas ruas sem saber como seria recebida. Conduzia o cachorro pela coleira, alheia aos olhares ocasionais de desconhecidos. Sua cabeça fervilhava com a imagem de Guilherme e Luísa, relembrando os momentos felizes que antecederam toda a tragédia, e também
os instantes de briga com Sara. Pensava em tudo o que precisaria confessar, em como reagiriam ao vê-la viva depois de tanto tempo, acreditando que ela também tivesse morrido. Ela passou por uma rua arborizada, onde se alinhavam casas antigas com jardins bem cuidados. Reconheceu a fachada pintada em tom claro, o portão de ferro que a fazia lembrar de tardes despreocupadas. O coração acelerou enquanto avançava. Thor soltou um leve latido como se quisesse encorajá-la. Diante do portão fechado, Helena estremeceu. As mãos ficaram geladas. Tentou se lembrar de como costumava abrir aquele portão com uma chave própria, retornando do trabalho ou de passeios com a irmã. Sentiu saudade de um tempo em que a vida era menos complicada. Fechou os olhos por um segundo, inspirou fundo e tocou a campainha. Demorou alguns instantes até o interfone chiar. Uma voz de mulher hesitante perguntou quem era. Helena engoliu em seco, apertando a coleira de Thor. Sou eu, mãe. Conseguiu responder quase num fio de voz. Ouviu-se um silêncio. O portão finalmente fez um clique, destravando. Helena, trêmula, empurrou-o devagar, entrando no quintal que conhecia tão bem. Chamou pela mãe, sem obter resposta imediata. Então, avistou Luísa parada na soleira da porta, com uma expressão de espanto total, quase sem cor no rosto. Helena, murmurou, a voz carregada de emoção contida. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas, mas pareciam hesitar em acreditar no que viam. Thor balançou o rabo, mas ficou quieto, respeitoso. Helena soltou a coleira, deixando que o cachorro apenas a acompanhasse. Deu alguns passos em direção à mãe, as pernas parecendo pesar uma tonelada. Sou eu, mãe. A garganta travou. Queria pedir perdão, explicar como tudo acontecera. As lágrimas lhe nublavam a visão. Luísa não conseguia falar. Ficou imóvel, as mãos tremendo, como se temesse que fosse um sonho. Diante dela, Helena se aproximava, lembrando-se de tantas memórias anteriores àquele desastre que quase arruinou a família. Precisava contar sobre a escalada, sobre o acidente, a fuga e o medo constante de Arthur. Precisava, acima de tudo, implorar que a mãe entendesse. Foi então, com Thor ao lado, que se dirigiu à casa dos pais, Guilherme e Luísa. Ao chegar à antiga casa, Helena sentiu as pernas tremerem como se fossem ceder a qualquer momento. Fazia 3 anos que não pisava ali, e cada pedacinho da fachada evocava uma memória perdida no tempo. O portão seguia pintado de branco. As flores no canteiro frontal pareciam ter sido cuidadosamente tratadas, e tudo aquilo evidenciava que, apesar dos abalos, a vida continuara para seus pais. Thor, ao seu lado, puxava levemente a coleira, inquieto, talvez pressentindo o turbilhão de emoções que dominava a dona. Thor, calma, amigo, murmurou Helena, tentando controlar a própria respiração. Com o coração disparado, ela bateu na porta, e cada batida soava aos seus ouvidos como um tambor. Imaginava a figura de Luísa ou Guilherme abrindo, mas temia também a reação que encontraria. Depois de longos segundos, a porta rangeu, revelando Luísa, a mãe. Um silêncio tenso se formou. A princípio, Luísa apenas arregalou os olhos e ficou imóvel, parecendo incapaz de processar o que via. Então, soltou um grito abafado e se atirou nos braços de Helena. Minha filha, você... Luísa mal conseguia falar, a voz embargada pelas lágrimas que começavam a rolar sem controle. Helena sentiu o abraço da mãe e quase não se reconheceu. Uma parte de si queria se encolher de vergonha e culpa, mas a outra parte queria se refugiar naqueles braços, como quando era criança e Luísa a protegia de qualquer medo. Ficaram assim por alguns instantes, até que passos apressados soaram pelo corredor interno. Era Guilherme, o pai, vindo correndo com a expressão incrédula. Helena! Ele balbuciou, olhando para a filha com uma mistura de espanto e comoção. É você mesmo? Sou eu, pai, respondeu Helena, a voz tremendo. Guilherme cambaleou, precisando se apoiar na parede para não cair. Em seguida, aproximou-se, unindo-se ao abraço que Helena e Luísa compartilhavam. Thor, curioso, chegou mais perto, farejando as pernas de Guilherme, mas não ousou interromper o momento que acontecia ali.
tão carregado de sentimentos. Helena não conseguiu dizer nada de imediato. Chorou, abraçada aos dois, sentindo que não havia julgamento ou raiva, apenas aquele alívio que vem quando se reencontra alguém que julgávamos perdido. Depois de um tempo em que só se ouviam soluços e corações disparados, Luísa enxugou o rosto com a manga do suéter e puxou a filha para dentro da casa. "Entre, vamos sentar. Você deve estar cansada", sugeriu a mãe, ainda sem acreditar completamente no que acontecia. Thor entrou logo atrás, cabisbaixo, mas não assustado. Parecia entender que aquela era uma família se reencontrando e aquele reencontro merecia respeito e calma. Guilherme fechou a porta com cuidado, lançando olhares constantes para Helena, como se temesse que ela evaporasse caso ele desviasse os olhos por muito tempo. Sentaram-se na sala de estar. Os móveis eram quase os mesmos de 3 anos atrás. O sofá gasto no qual Helena e Sara muitas vezes se jogaram para conversar, a poltrona onde Guilherme costumava ler o jornal, a mesinha de centro com porta-retratos de família. Vendo tudo aquilo, Helena lembrou-se de quando chegava do trabalho e encontrava os pais ali, assistindo a algum programa de TV ou discutindo sobre reformas na casa. Meu Deus, quantas vezes imaginei esse momento, sem saber se aconteceria de verdade, disse Luísa, rompendo o silêncio. Filha, como pôde ficar tanto tempo longe? O que aconteceu? Helena entrelaçou os dedos, respirando fundo. Seus pais mereciam saber de tudo, sem rodeios. Guilherme sentou ao lado dela, enquanto Luísa puxou uma cadeira diante do sofá. Thor se acomodou aos pés de Helena, encostando o focinho na perna dela. Então Helena contou toda a verdade, começando pelas circunstâncias trágicas da morte de Sara. Descreveu a escalada nas montanhas, as intenções de Arthur e a maneira como Sara colaborava com ele, talvez seduzida por promessas de dinheiro ou por alguma ilusão. Falou do empurra-empurra, do terror ao ver a irmã despencar do penhasco. Explicou que foi um acidente, que ela não quis machucar Sara, mas que tudo aconteceu rápido demais. Conforme narrava, vez ou outra se detinha no rosto de Luísa, que chorava baixinho, e no semblante de Guilherme, sério e abalado. Helena explicou o motivo de ter sumido, temendo que Arthur ou outras pessoas a vissem como culpada. E também por achar que nunca a perdoariam por tudo. Preferiu que todos acreditassem na morte dela. Aquela confusão de emoções e traumas a levara a fugir, sem documentos, sem rumo, vagando por cidades enquanto se consumia em culpa e desespero. "Perdi a coragem de voltar, mãe", confessou Helena, lutando para manter a voz estável. "Achei que nunca me perdoariam por ter deixado vocês acreditarem na minha morte. Já haviam perdido Sara. Não quis agravar o sofrimento, mas agora vejo que isso prolongou ainda mais a dor de vocês." Seus pais ouviram tudo em silêncio. Às vezes Luísa se aproximava, abraçava Helena e chorava junto. Guilherme, ora segurava a mão da filha, ora apertava a testa, num gesto de quem tenta processar informações dolorosas. A menção ao acidente fatal de Sara despertava um lamento profundo, mas ficava cada vez mais claro que não existira intenção de matar por parte de Helena. Fora uma fatalidade sombria, alimentada pela insanidade de Arthur e a instabilidade de Sara. "Filha, nós teríamos acreditado em você. Preferíamos 1000 vezes saber a verdade a viver 3 anos de luto duplo", lamentou Luísa, num momento em que a história pareceu ainda mais sufocante. "Mas agora, você está aqui e podemos seguir em frente juntos." Ao ouvir essas palavras, Helena desabou de vez, sentindo-se acolhida como há muito não se sentia. Chorou mais um pouco e sentiu a mão do pai em seu ombro, num gesto que ela julgava nunca mais experimentar. Guilherme fechou os olhos, as lágrimas escorrendo, mas ainda assim tentou conservar a firmeza de sempre. "Minha filha, nada é mais valioso que ter você viva", ele disse, enxugando os próprios olhos. "Mesmo que Sara não esteja mais aqui, você pode nos contar tudo e nós poderemos ajudá-la. Você não precisa suportar isso sozinha." Com um ambiente mais sereno, Helena percebeu Thor parado perto de Guilherme, balançando o rabo, como se aprovasse o clima de conciliação.
Guilherme então se abaixou e tentou brincar com o cão, fazendo carinho em suas orelhas. Thor reagiu com entusiasmo, e Helena notou que aquele gesto simples trouxe leveza ao ar pesado que pairava na sala. Nos dias que se seguiram, Helena detalhou para os pais como fora sua vida durante aqueles 3 anos. Revelou o momento em que encontrou Marcus, desesperado na ponte, e como Thor também teve um papel crucial naquele encontro. Falou do estado de Marcus, que sofrera a perda da esposa e do filho, e de como ambos se ajudaram mutuamente em suas dores. Guilherme, embora ainda assimilando tudo, agradeceu sinceramente a Marcus por ter cuidado de Helena. "Não sei quem salvou quem primeiro, mas parece que vocês precisavam se encontrar", comentou ele, num tom que misturava gratidão e emoção. Enquanto a investigação contra Arthur prosseguia, baseada nas gravações secretamente obtidas, Helena pôde recuperar seus documentos. Guilherme a apoiou nesse processo, validando junto às autoridades que ela era, de fato, sua filha. O caso se tornou complexo, mas a certeza era que Arthur não escaparia das acusações de fraude e tentativa de assassinato que agora pesavam contra ele. A sensação de medo que Helena carregara por anos começou a perder força. Nesse período, Helena e Marcus fortaleceram cada vez mais seus laços. Ele se mantinha disponível em cada etapa, desde as visitas a advogados até as conversas tensas com oficiais de justiça. Thor os acompanhava em todos os lugares como se fosse uma ponte entre Helena, Marcus e a família dela. Guilherme chegou a sugerir que Helena assumisse logo parte da empresa, mas ela não quis decisões precipitadas. Preferia focar no reestabelecimento emocional e na convivência familiar que por tanto tempo faltara. Com o passar das semanas, ficou claro que Helena e Marcus não eram apenas 2 amigos que dividiam sofrimento. Havia algo mais profundo, um sentimento que crescia a cada dia. Quando passeavam juntos, Helena sentia o coração bater diferente, e Marcus, por sua vez, não hesitava em deixar transparecer um certo brilho no olhar. Certo fim de tarde, decidiram caminhar num bosque próximo à casa de Guilherme, aproveitando o clima ameno. "Helena", começou Marcus parando ao lado de um banco sob as sombras de árvores altas. "Eu preciso falar algo." Ela virou o rosto curiosa e percebeu o nervosismo dele. Thor correu alguns metros à frente, mas logo voltou, farejando o ar. Marcus pegou a mão de Helena, corando um pouco. "Eu não sei bem como fazer isso, mas gosto muito de você", admitiu, encarando-a nos olhos. "Não é pena, é amor mesmo. Acha que podemos ficar juntos?" Helena, sentindo uma onda de calor no peito, sorriu. Ainda havia tristeza em seus olhos, mas também uma felicidade discreta. Ela disse que também o amava, mas queria ter certeza de que ambos estavam prontos para seguir em frente, sem as sombras do passado. Marcus concordou, ciente de que superar traumas leva tempo. As dores jamais seriam totalmente esquecidas, mas agora eles podiam dividi-las e crescer juntos. A família de Helena reagiu muito bem à aproximação dos dois. Luísa achava Marcus gentil e esforçado, e Guilherme reconhecia a lealdade e a responsabilidade dele. Thor, por sua vez, passou a ser quase um símbolo do renascimento que Helena vivia. O cachorro recebeu mais carinho do que jamais vira, e todos brincavam dizendo que Thor era o elo entre Helena e Marcus. Por fim, Helena e Marcus decidiram que ela voltaria a morar com ele. Não era mais uma relação de pessoas feridas que se ajudam, mas sim um casal que encontrara alguma luz em meio a tantas trevas. Marcus limpou a casa, pintou algumas paredes, comprou móveis novos. Helena trouxe roupas, livros e desenhos, deixando tudo com um ar acolhedor. Thor ganhou até uma cama especial na sala, embora gostasse de se esparramar pelo sofá. Quando Arthur foi oficialmente indiciado, Helena compareceu ao julgamento para prestar depoimento. Usava roupas simples, mantendo uma postura firme, e Marcus a acompanhava com um olhar de apoio incondicional. Ela contou tudo o que sabia, sem omitir qualquer detalhe, desde o envolvimento de Sarah até a armadilha que Arthur preparou para eliminá-la. A gravação que Helena e Marcus haviam conseguido no restaurante se mostrou uma prova incontestável do caráter manipulador de Arthur. Ele não foi preso por homicídio,
pois o tribunal considerou a morte de Sarah um acidente sem intenção direta de Arthur, mas não escapou das consequências legais por fraudes e tentativa de crime. Teria que pagar pelo que causou e Helena, enfim, livrou-se do receio de que ele pudesse persegui-la. Nos meses seguintes, Helena e Marcos trabalharam em reconstruir a vida com cuidado. Ele voltou a atuar mais ativamente na segurança, sentindo-se bem por proteger outras pessoas, e ela auxiliava o pai em tarefas administrativas, sem assumir cargo oficial ainda. Queriam ir com calma, evitando repetir erros passados ou mergulhar em pressões que não estavam prontos para enfrentar. A casa de Marcos, antes mergulhada numa sombra de solidão, ganhou cores e movimento. Helena voltava a desenhar com regularidade, transformando as emoções em arte. Thor corria pelos cômodos, sempre disposto a arrancar sorrisos. Lá no fundo, as lembranças de Marta e Bruno permaneciam com Marcos, mas agora de uma forma menos sufocante. Ele colocou uma foto deles na sala, não como uma assombração, mas como uma homenagem às pessoas que sempre amaria. Com o tempo, Helena e Marcos noivaram numa pequena cerimônia, reunindo Guilherme, Luísa e alguns amigos próximos. Foi algo simples, sem extravagâncias. A discrição combinava perfeitamente com eles, que haviam aprendido a valorizar o amor genuíno. Thor estava presente, abanando o rabo, e até ganhou um lencinho no pescoço, como se fizesse parte oficial do acontecimento. "Estou orgulhoso de vocês", disse Guilherme, enxugando uma lágrima ao final da celebração. "Não é fácil reconstruir a vida depois de tanta dor." Luísa concordou, abraçando a filha e trocando cumprimentos com Marcos. Ela os via como um exemplo de que, mesmo perante o pior dos cenários, há chance de reconstrução. Helena, em contrapartida, sorria com o coração leve, sem se sentir mais a fugitiva sem nome ou o fantasma que vagava sem rumo. Assim, o ciclo de dor foi se transformando num caminho de esperança. Helena e Marcos aprenderam que, às vezes, é preciso chegar ao fundo do poço para perceber que ainda há luz. Durante o processo, cada um salvou o outro de um jeito inesperado. Ela recordava como, naquele dia fatídico, Marcos a avistou na beira do rio, protegida por Thor, e desistiu de encerrar a própria vida para salvar uma desconhecida. Ele, por sua vez, compreendia que Helena surgira em seu caminho para amenizar a ausência de Marta e Bruno, trazendo a chance de um recomeço. Os dois seguiram em frente. O passado não se apaga, mas pode ser ressignificado. Helena, após tantos medos, voltou a se reconciliar com a família, encarou os traumas e assumiu o próprio lugar no mundo. Marcos, por sua vez, notou que o amor pode renascer mesmo após uma perda devastadora e que cultivar as memórias de quem se foi não impede a chegada de um novo afeto. E Thor, o fiel companheiro de quatro patas, continuou ao lado do casal. Quem observasse a cena da sala num final de tarde, veria Helena e Marcos rindo de algo banal, compartilhando afeto de maneira leve, enquanto o cachorro se aninhava aos pés deles. Os retratos de Marta e Bruno na parede pareciam irradiar uma saudade doce, não mais insuportável. A família de Helena participava ativamente, e Guilherme frequentemente convidava o casal para almoços de domingo, tentando criar novos laços entre todos. No fim, foi no abraço de Helena e Marcos que o futuro se fez presente, num laço construído de sinceridade, cumplicidade e respeito às memórias. As feridas cicatrizariam aos poucos, e a vida finalmente seguia seu curso, provando que até o mais terrível sofrimento pode encontrar uma brecha de esperança quando há empatia, cuidado e coragem para encarar a verdade.